Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o tema de hoje é indicação de marca e exigência de amostras na nova lei de licitações. Quem me conhece sabe que esse tema é um tema que eu adoro. E pra gente discutir isso hoje, nós temos o querido Rafael Pacheco. Seja bem-vindo ao Pode Listar, Rafael. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Michele. Prazer estar aqui com vocês. Eu desde já parabenizo a iniciativa e agradeço o convite. Você viu que ele deu mais risadinha, tipo assim, olha a entrada dela. Que a gente, que eu me meti. Então, quem me conhece já sabe que eu tenho a leve implicância. Mas vamos ao currículo do nosso convidado de hoje. Ele é assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde atua como coordenador de licitações sustentáveis e do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Boas Práticas em Licitações e Contratos. É pós-graduado em Direito Público e em Direito para a Carreira da Magistratura. Foi diretor de Licitações e Contratos, pregoeiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Rio de Janeiro e é coautor da obra A Nova Lei de Contratos, Onde Estamos e Para Onde Vamos. Não é isso? A pergunta que ninguém sabe responder, né? Já tem essa, gente. Onde estamos e para onde vamos? No final a gente tem a resposta. A pergunta de R$1 milhão. Onde estamos, para onde vamos? Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, então, por favor, Rafael. Um pouquinho dela está resumida aí no currículo, né? Eu ingressei no Ministério Público em 2005 como servidor. Completei agora a maioridade, 18 anos na casa. E as licitações na minha vida surgiram quase como por acaso, porque eu fui lotado no setor de licitações do Ministério Público quando eu entrei lá. Já de cara? De cara. E eu estava no último ano da faculdade de Direito e a última coisa que eu imaginava lidar num órgão público era com licitações e contratos, né? Então eu pensei, vou pegar criminal, vou pegar... Passou batido ainda mais no Ministério Público. E na faculdade a gente estudava aqui no Direito Administrativo, meio torcendo o nariz e tal. Aí, quando me disseram a sua lotação, na época era o Núcleo de Suporte às Licitações e Contratos. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer ali? Enfim, e foi quase que paixão à primeira vista. Quando eu comecei a lidar com o assunto, a minha chefe na época, que me ensinou boa parte do que eu sei hoje sobre licitações, uma fera, Silvia, que hoje já está aposentada, mas, enfim, foi uma grande professora. E eu comecei a lidar com isso ali e até hoje, enfim, sou apaixonado pelo assunto. Agora, como professor, faz 10 anos, né? Desses 18 anos lidando com o tema como profissional, de um modo geral, mas como professor, 10 anos para cá. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas das palestras do professor Rafael e fiquei apaixonado. Falei, Bárbara, ele precisa levar. Rafael pode licitar. É incrível. Quando você vê ele falando, você percebe que a plateia toda fica em êxtase. Todo mundo assim, os olhinhos atentos, tentando... Aí depois eu aguardo todo mundo lá de fora e dou o cachê de R$50. Mentira. Ficaram atentos. Claro que não. Mas é interessante a fala do Rafael, porque ela se repete. Todas as vezes que a gente pergunta para os nossos convidados, a grande maioria caiu meio que de paraquedas. Não foi escolha. Não foi uma escolha. Eu vou chegar no órgão e eu vou para o setor de planejamento da contratação. Não, eu vou ser gestor de contratos. Obviamente. Imagina. Que ninguém acorda um belo dia e fala, hoje está um lindo dia para ser gestor de contratos. Mas o fato é que todo mundo que se propõe a conhecer, a se capacitar e que tem essa trajetória, como você sinalizou, você foi abraçado, acolhido por alguém, né, que te mostrou as contratações públicas de um modo correto. Sim. Porque geralmente quando você escuta alguém falando assim, ai meu Deus do céu, eu tenho pavor de ser gestor de contratos, tenho pavor de licitações, ele não foi apresentado a esse universo da forma correta. É verdade. Porque isso vira uma paixão. Eu desconheço poucas pessoas que não amam. Acaba recebendo meio atropelada, né, a informação, vai ali apagando incêndio, a gente fala que a gente é brigadista, né, então a gente passa o dia inteiro apagando incêndio e você não tem o tempo de se dedicar. Fica com registro negativo, né, fica com registro negativo da experiência, mas no meu caso foi... E dali foi pregoeiro durante 12, 13 anos, enfim, diretor de licitações, como você viu aí, e até hoje, o meu dia a dia, praticamente, são as licitações e contratos. Eu adoro. E tá apaixonado. Sempre. Sempre com esse brilho no olhar. Sempre. Bom, a gente escolheu o Rafael para falar de um tema polêmico. Bárbara Gadelha, inclusive, adora, causa por onde passa com marca. Vou me comportar. Vai se comportar hoje, a gente já conversou, dissemos que não vão ter perguntas surpresa, tá tudo bem roteirizado para seguir o Será? Ela não se A galera que já assistiu minhas aulas vai ficar assim, agora eu quero ver ela se comportar, agora eu quero ver. Então vamos começar, vamos ver se vai ser treta ou se não vai ser
treta. No último episódio deu treta no Instagram. E aí, falando sobre marca, o que a nova lei traz sobre a possibilidade dessa indicação de marca pelos órgãos contratantes? Bem, a nova lei, ela sistematizou uma série de assuntos, né, que, na minha opinião, estavam muito soltos. Enfim, seja em jurisprudência do Tribunal de Contas da União, dos órgãos de controle de um modo geral, seja em regulamentos federais, enfim, e também em regulamentos locais. E sobre marca, né, você me perguntou de marca especificamente, ela cuidou desse assunto no artigo 41, mais especificamente ali nos incisos 1º e 2º, e de alguma maneira repisando o que a gente já conhece a respeito, já conhecia já de longa data, desde a súmula 270 lá do TCU, perdão, súmula 270 do TCU, exatamente, que eu anotei aqui na minha cola, marca. Enfim, pode-se exigir marca no edital, no termo de referência, a gente pode indicar uma marca? Pode, desde que haja uma justificativa técnica e objetiva para isso. Então veja, talvez um exemplo mais clássico que a gente coloca para o aluno em sala de aula, para ele começar a compreender isso, essa possibilidade de exigência de marca, é aquele famoso exemplo de exigir a marca do cartucho, do toner, da impressora, da mesma marca do fabricante, quando a impressora está no período da sua garantia, de validade da garantia, quando o equipamento está no período de validade da garantia. Porque isso é condição para que o fabricante mantenha a garantia. Então você tem ali um elemento indubitavelmente de ordem técnica e objetiva. Objetiva no sentido de que não passou pela vontade subjetiva de ninguém. É um fato que se colocou por conta do equipamento ser daquela marca e você precisa seguir aquilo para não perder a garantia. Mas eu queria pedir licença a vocês, porque eu queria ler para o pessoal que está nos assistindo, ler o que a lei fala a respeito disso, porque ela enriqueceu o assunto, na minha visão, ela enriqueceu. Ela diz assim no artigo 41, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente. E aí, a gente precisa ficar atento a essa expressão, porque tudo que vem no artigo 41, todos os incisos que estão ali, eles devem ser lidos à luz do que o caput está dizendo, excepcionalmente. Então isso já é uma primeira senha. O que a gente vai ver aqui é preciso que seja tratado de modo excepcional. E logo no inciso 1º está lá, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado. Isso é um outro critério, um outro requisito. Nas seguintes hipóteses, e a lei traz 4 hipóteses em 4 alíneas. A primeira diz, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Aí é um procedimento que pode ser estruturado em cada órgão ou entidade, previsto na nova lei no artigo 43. É um procedimento que vai passar por uma análise técnica e objetiva, e se o objeto for padronizado, é natural que isso possa desencadear na indicação de uma marca ou modelo. Mas aí, padronização, a gente está falando então de um outro processo que será aberto de padronização. Para deixar claro que não é, porque eu quero padronizar que eu uso a marca tal. Não é com essa simplicidade. É importante destacar isso. Essa padronização, ela não é um termo leigo aqui na lei. É um procedimento prévio a essa licitação, em que você padroniza, então, todos os requisitos estabelecidos no artigo 43. Feito isso pode desencadear na indicação, né, na identificação de uma marca ou modelo específicos, aí você tem como indicar, porque está justificado já previamente no processo de padronização. A linha B fala em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Então, uma outra situação de ordem fática que pode levar à indicação de uma marca. Quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. Talvez aqui a hipótese mais comum. Mais ampla também, né? Isso deve nascer, essa hipótese deve ser gestada e justificada certamente no ETP. Né? É preciso que lá estejam as justificativas do porquê que só aquela marca, só aquele modelo são os que atendem efetivamente às necessidades da administração. E notem que a lei é cuidadosa, porque ela fala com determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor. Por quê? Se nós chegarmos à conclusão que é apenas um fornecedor,
a gente está diante de uma hipótese de inexigibilidade de licitação pela exclusividade do fornecedor na nova lei prevista lá no artigo 74, inciso 1º. Então aqui a gente está lidando com a indicação de marca no universo de pluralidade de fornecedores, porque você entende que o objeto vai ser licitado. Né? É essa a premissa aqui. E a letra D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência. Aqui não é a indicação de marca ortodoxa, restrita. Você lança essa indicação no termo de referência, no edital, e ela vai servir apenas como referência. Eu costumo falar com os alunos que é como se fosse um alinhamento de expectativas entre o órgão e o licitante, né? Olha, o que eu estou esperando é isso aqui. É café pilão. Exato. É caneta a gente Bic. aqui não é patrocinada, É a gente caneta pode Bic. falar que Mas podem patrocinar, por que não podem? Por que não, né? Tá aí a dica. Então, veja, caneta Bic, é o café pilão, é o equipamento De X. limpeza, às vezes o pessoal também coloca, né? Também. Exato. Tipo, veja, Tinta. Tinta também é um item, enfim, uma infinidade. É um alinhamento de expectativas, o que não significa dizer absolutamente que se algum licitante apresentar uma proposta que não veicule aquela marca, se o objetivo é esse, apenas indicar como referência, o órgão não pode, o pregoeiro, enfim, agente de contratação não pode desclassificar essa proposta. Ele vai ter de promover diligências para saber se aquela eventual marca que não foi indicada como referência se adequa. Né? É o famoso ou similar, né? A gente coloca as possibilidades, como no café, que a gente tem até meme, né? Falando que ninguém bebe o café da administração pública. E aí você coloca lá, café pilão, 3 corações de melita ou similar. Então, essas 3 marcas, digamos, são as marcas que amplamente todo mundo conhece, que atendem ao paladar do público, mas a pessoa pode vir com uma outra marca de café e a gente não pode negar porque ela não estava listada ali. Exato. Né? Tem que diligenciar, fazer alguma diligência, enfim. Entrar no outro tema que seria amostras, por exemplo, para você verificar se aquela marca, enfim, se aquele material, enfim, aquele equipamento, o que quer que seja, atende, se mostra similar àquilo que você apresentou como referência. É isso. A lei estruturou dessa forma no 41, no inciso 1º. Indicação de marca com todos esses requisitos e sempre lembrando, excepcionalmente, e o nascedouro de tudo isso lá no estudo técnico preliminar. Me parece que é sim uma ferramenta muito útil, mas que toma cuidado de não restringir, né, e nem tirar o olhar para o foco do princípio de competitividade. Sem dúvida. Porque a gente já tem uma questão de escolher a melhor proposta. E se você começa a colocar outros limitadores ou restrições que não são efetivamente necessárias para conquistar essa proposta mais vantajosa, a gente perde totalmente o intuito da competitividade. Né? É interessante o que você está falando, Michele, porque quando a gente fala disso para o aluno que está novo no âmbito das licitações e contratos, até para o leigo também, mas a gente pode indicar uma marca, né? Isso não afrontaria a impessoalidade, enfim, até a legalidade, etc. Né? Não necessariamente, a gente acabou de dizer que se isso decorrer de um procedimento, né, de uma escolha objetiva, né, e técnica, não há problema algum. E o processo licitatório, ele é um processo por si só excludente. Pois é. Isso é a essência do processo licitatório. É isso, por exemplo, que o diferencia de um credenciamento, que é inclusivo. Né? Eu não quero excluir ninguém. Aqui não, eu quero excluir. Eu quero chegar a um vencedor. Então é natural que eu veicule elementos no meu procedimento, seja via TR, seja via edital, que vão selecionar, que vão servir como selecionadores. Né? Agora, isso tudo precisa ser feito de modo correto, de modo afinado com a legalidade, sem resvalar em nenhum prejuízo para a competitividade, etc. Então, o cuidado é esse. Por isso é que a lei diz excepcionalmente. Sim. E é importante ressaltar também que, por mais que a gente indique a marca, muitas das vezes a gente tem vários representantes para aquela marca, né? Por exemplo, nesses casos de produtos de limpeza ou de gênero alimentício, na verdade, você não vai comprar direto com o fabricante. Então, você não iria ferir o princípio da competitividade, porque continuaria havendo competitividade, talvez mais restrita, porque você selecionou um objeto e a gente entra até no mais vantajoso, principalmente produto de limpeza, que às vezes o pessoal fala, mas aí você compra um detergente, a gente, dona de casa, sabe, você compra um detergente de pior qualidade, você vai consumir muito mais do que um detergente que tem uma qualidade melhor.
Então, às vezes, você colocaria essa indicação por uma questão da maior vantajosidade. Sim, e aí é isso. Vai tirar do universo de potenciais participantes quem não comercializa aquela marca? Vai. Assim como vai tirar quem deve tributo. Assim como vai tirar quem não paga regularidade fiscal trabalhista. É normal, isso faz parte do processo, desde que haja uma justificativa para isso. Agora, entrando nessa lógica do que você colocou, e aí já puxando para a próxima pergunta, é muito comum os usuários requisitantes virem perguntar para a gente, levando em consideração experiências prévias. Então, por exemplo, no caso do cartucho que você colocou aqui, não, mas é porque se eu pegar, eu comprei da outra vez um cartucho que era compatível, não era o original, e a impressora entupiu. Então eu não quero mais comprar aquele cartucho que é o recarregável, né? Ou aquele outro cartucho que não é o original, isso. Porque ele teve uma experiência prévia ruim. E a lei também traz alguma coisa relacionada à vedação de marcas. Sim. É possível, ao invés de indicar, o órgão vedar sumariamente a participação de uma marca no edital? Essa é a novidade a respeito do tema, né? A lei, ela trouxe a possibilidade de indicação nessas hipóteses que a gente trouxe, praticamente repisando o que a gente já conhecia, mas no inciso 3º desse artigo 41, em caráter excepcional, sempre lembrando isso, a lei autoriza, ela abre essa possibilidade de que via edital, e eu estou falando edital, mas isso nasce no termo de referência, né? E que nasce, por sua vez, no ETP. O órgão ou entidade promotora da licitação vede sumariamente uma marca. E vou voltar para cá, porque a lei fala da seguinte forma. Ela diz assim, excepcionalmente, como a gente disse, vedar a contratação de marca ou produto quando, mediante processo administrativo, restar comprovado, é essa palavra que a lei usa, comprovado, que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Então, aqui há várias coisas para serem exploradas, até porque é um tema novo. A lei está autorizando que o gestor utilize esse dispositivo para vedar sumariamente uma marca no edital, mas para isso ela diz o que tem que ser feito. Abrir um processo administrativo, é o que a lei está impondo, está nem propondo, está impondo. E a gente precisa entender ou projetar, conjecturar o que deve constar desse processo administrativo. É maravilhoso, porque as pessoas reclamam muito no corredor daquele produto, mas elas não levam, não abrem um processo, não instruem um processo, dizendo que aquilo não serve, né? Exato. E aí vão algumas sugestões, né? Do que os alunos costumam perguntar, mas como é que eu instruo esse processo administrativo? Porque eu tenho de comprovar que aquele bem, aquele insumo, seja o que for, em experiências anteriores nossas, da administração, daquele órgão, não foi apto, não atendeu, enfim, não foi capaz de atender, de adimplir, né, adequadamente as obrigações do contrato, é o que a lei utiliza. Abre um processo administrativo e há alguns elementos que a gente pode se valer. Por exemplo, você acabou de citar, todo mundo reclama do café, todo mundo reclama da caneta, todo mundo reclama do papel, mas ninguém leva isso, ou poucas pessoas levam isso formalmente ao gestor, ao fiscal do contrato. A minha sugestão, que os fiscais, gestores, eu estou botando de modo genérico, mas é quem cuida, né, do acompanhamento, da execução contratual, que promova pesquisas de satisfação em relação com os usuários, junto aos usuários. Já que, se você for ficar esperando, o pessoal vai ficar reclamando. Não todos, né? Mas vão ficar reclamando. Tem uma história, porque às vezes a pessoa, minha cadeira tá rasgada há não sei quantos anos, mas você pediu alguém trocar? Enfim. E é isso, né? O gestor, o fiscal, promoveu uma pesquisa de satisfação. Como é que você... Qual é? Aliás, a IN5 já falava, eu boto falava porque eu já estou querendo virar a página da lei, dos regulamentos anteriores, mas a IN5 ela inspirou, e ela inspirou tanto, né, a lei nova, que ela tá ali na nova lei. Deixa ela, a gente deixa. Já a gente dá tchau. Já ratificaram ela por meio de outras IN, já dá tudo certo. A IN5 fala da fiscalização pelo público usuário, que não é fiscalização stricto sensu, né, mas é um instrumento fundamental de manejo para o fiscal formal do contrato.
Isso a gente faz no dia a dia. A gente é em estado, acabei de vir para cá, eu peguei Uber, eu fui em estado avaliar Uber, o iFood, enfim. Um hotel que você se hospeda, isso é muito normal. Isso é subsídio valiosíssimo para o fiscal. Então, instar, né, o público usuário, o que você está achando desse papel? Você tem algum problema com esse cartucho, com essa caneta, com esse café, enfim, com esses serviços? Se a gente for falar, por exemplo, da impressora, você poderia levantar quantas OS foram abertas para desentupir a impressora. Nos últimos meses a gente teve que abrir o dobro de OS que a gente abria antes. Então, você consegue comprovar. Quantas lâmpadas estão queimando? Com que, enfim, isso tudo são elementos. São elementos impessoais, objetivos, fruto da experiência de pessoas que são os usuários que não têm o menor interesse em prejudicar aquele fabricante, em princípio não. Do café, tem ódio do fabricante. Mas assim, em princípio, ninguém tem menor interesse. A gente não tem ódio nem do fabricante, a gente tem ódio do café mesmo. Do café, se ele melhorasse o café, tava tudo certo. Aquele asa de barata no bar. Então veja, isso é um elemento interessante, né, de você fazer constar do processo administrativo a opinião, as pesquisas, né, os formulários que você eventualmente tem acolhido, opinião das pessoas. E um outro elemento que eu acho interessante, eu acho importante, e aí algumas pessoas dizem, mas a administração vai gastar com isso. Vai gastar. Por exemplo, você tem lá a suspeita que um determinado insumo de informática, ou café, ou a caneta, o que é que for, não é de boa qualidade. Manda para o laboratório. Paga um laudo para aquele laboratório, ateste ou não, avalie e verifique o padrão de qualidade daquele produto à luz das normas técnicas, à luz do que você entende que seja algo de boa qualidade, né? Isso é um outro elemento. É um laboratório contratado pela administração para fazer esse serviço e é um laudo técnico, né? É algo de quem também não tem menor interesse em prejudicar ou favorecer o fabricante. Instrui o processo administrativo. Estou dando aqui 2 exemplos. Isso podia ter sido a dica de ouro, inclusive, essa, porque... Pois é. Essa já gastou. Gastou. Vai ter que pensar em outra. Enfim, são 2 aqui elementos que você põe no processo administrativo, instrui. E aí, talvez mais uma dica de ouro agora. O que eu tenho orientado às turmas? Chama o fabricante para se manifestar no processo. É como se fosse uma notificação daquelas que a gente faz na Anvisa, né? A gente trabalha em saúde, a gente tem notificação da Anvisa. E eu falo isso, eu vivi uma experiência recente agora de ir a um hospital, e aí a enfermeira, na hora de colocar aquele filmezinho para prender o acesso, ela falou, porque esse aqui rasga, porque esse papel... Aí eu brinquei, eu falei assim, não fala mal do pessoal da licitação, não. Aí ela falou, mas esse aqui é uma porcaria. Eu falei, mas você já notificou que é uma porcaria? Se você não notificar, no que vem a gente compra porcaria de novo. E aí brinquei com ela, mas é a verdade. Se a gente não notificar, nos casos dos produtos de saúde, a gente tem um caminho real que é a Anvisa. O que é passível de Anvisa, a gente tem que notificar via Anvisa. Mas o que não for Anvisa, você também entrar em contato com o fabricante até para ele ter esse feedback de que não tá atendendo, né? É isso, instar o fabricante formalmente a dizer, olha, eu estou com um processo aqui aberto, tem muitas reclamações sobre o seu produto, tenho um laudo de um laboratório que eu mandei que está dizendo que não atende, não é bom, não é de boa qualidade, etc. Você tem tantos dias para se manifestar. Isso reveste o procedimento de legitimidade. Até porque senão ele vai impugnar o seu pregão, né? Pois é. Quando você vedar a marca e ele vê que ele está vedado, ele vai te impugnar. Pode ser que por meio dessa manifestação dele você se convença do contrário, pode ser que não. Você vai dizer, olha, infelizmente você está aí chovendo no molhado, está tentando defender o indefensável. Mas aí ele pode falar, foi um lote que saiu com defeito, vou trocar o lote para você e vai resolver, né? O rumo que o processo vai tomar é indefinido. A gente não tem como cravar aqui. Mas para fins do inciso 3º do artigo 41, o rumo que a gente idealiza ele foi instado, se manifestou e o que ele apresentou não foi suficiente para nos afastar daquele intuito, daquela intenção de vedar a marca dele. Com base nisso, o processo está formado. Eu até acho que deva ser publicado um extrato de uma decisão nesse sentido, para dar alguma publicidade, até mais do que publicidade, mas transparência ao procedimento, e aquilo está formado. E aí, veja, uma próxima licitação daquele bem, basta dizer no termo de referência, não será aceita, né, a marca X para esse item, processo número tal. Processo. Acabou, tá ali, né? E uma última coisa é permitir que
a qualquer momento, né, o fabricante, aquele fabricante, ele comprove que aperfeiçoou o seu processo de fabricação, enfim, que era apenas uma questão intercorrente. E se ele comprovar que melhorou, então você volta, eu vou readmitir a sua marca. Uma última observação sobre esse ponto específico. Essa vedação de marca, ela não configura uma sanção. Ela não tem natureza jurídica de penalidade para o fabricante. Eu estou só restringindo, tanto que é objetivo, não é subjetivo, né? Não é na pessoa. Os outros produtos daquele fabricante podem ser aceitos, enfim. Outro órgão pode aceitar. Sim. Né? Às vezes, para mim, a realidade não atende, mas para outra realidade é indiferente. É indiferente, enfim. Isso não representa nenhuma penalidade. Lógico que, para mim, né, no meu órgão, ele não vai conseguir comercializar. Nenhum parceiro dele vai conseguir vender aquela marca. Ele vai ser prejudicado, obviamente. Mas isso não representa uma penalidade no sentido estrito. Eu lembro que quando saiu a lei, e esse foi um dos dispositivos que mais trouxeram alvoroço. Foi, porque por parte da administração pública, por quem sofria com café ruim, foi aquela sensação de que a gente podia fazer isso de uma forma muito simples. Agora vamos comprar café! Sem esses critérios, né? E aí houve por parte dos licitantes, dos fornecedores, uma preocupação de não ter uma maturidade institucional e que isso fosse feito de qualquer jeito. Porque é o que você acabou de colocar, né? Ter alguém para atestar esse processo traz segurança não só para a administração, que no futuro não vai ser responsabilizada por ter prejudicado indevidamente um fornecedor, e traz também segurança para aquele fornecedor que pode ter tido uma simples intercorrência e que dentro de um processo vai conseguir desmistificar, vai conseguir corrigir, porque o intuito não é de forma alguma prejudicar. Eu acho que a nova lei, inclusive, tem esse olhar muito dialógico. Ela quebra alguns paradigmas. Eu falo que quando eu comecei, eu tinha aquela sensação de que eu não podia falar com o fornecedor. Muitos têm isso. E que a administração estava aqui, o fornecedor estava aqui, e era um desespero, virava uma certa arrogância por parte do gestor, que estava com medo, na verdade, é medo. Porque você tinha um medo de estar ali, de repente, fechando um processo, o fornecedor não passar e falar, ih, olha, ó, tá fechando, tá levando um dinheiro aí. Então a gente se mantinha muito distante do fornecedor, e o intuito, obviamente, da lei não é fazer uma penalização. Mas eu nunca tinha escutado falar de forma tão clara. Não sei se a Bárbara já tinha tido essa oportunidade. Olha que eu vi bastante coisa a respeito sobre isso, mas para mim ficou muito claro quais são os passos que eu, por exemplo, enquanto gestora de contratos, deveria instruir um processo se eu estivesse diante de uma situação como essa. Ele traz a questão do público usuário, que é uma questão que ainda não tão... Né? Eu adoro. Ainda não é tão utilizada assim pelos gestores. Talvez até por essa sensação de que é mais uma questão burocrática, né? A gente tende a achar que estruturas, né, qualquer coisa que gere mais resultados para a gente analisar é burocrático. E a gente não vê. E é tão simples. Eu outro dia fui a um órgão público, atrás da porta de cada banheiro tinha um QR Code com um formulário de avaliação. É isso. Google, que ia direto para a caixa do fiscal. É isso. Né, para você dizer que o banheiro estava limpo, estava faltando sabão, estava faltando... Uma coisa simples, são coisas simples. E que funciona. Que vão unir o gestor, o fiscal. Imagina a limpeza. Você tem como estar em todo lugar? Não tem como. Ainda mais num contrato, vamos supor aqui, Tribunal de Justiça, Ministério Público do Rio, para um estado inteiro, você não tem como estar em todos os lugares, né? Enfim, é subsídio valiosíssimo para o fiscal. Importante ressaltar que assim, em ambos os casos, são procedimentos prévios à licitação. Sim. Então, assim, a pessoa não vai tomar essa decisão no momento que ela está fazendo o ETP. Na verdade, ela já tem que ter aberto um processo administrativo antes, né? Durante a execução do contrato anterior, isso já está bem instruído. E eu queria só fazer uma quebra de protocolo aqui rápido. Ela não consegue, Rafaela. Não, eu queria me arriscar. Não ia perguntar. Não. Eu queria me arriscar a dar uma dica de ouro hoje. Ótimo! Nossa, está ousada! Ela está ousada. Vou me arriscar. Que é o seguinte, tanto na vedação quanto na indicação de marca, isso tem que ser muito bem observado pela equipe que faz a pesquisa de preços. Verdade. Porque se a gente for pesquisar por CAT-MAT, vai ter a marca vedada ali. E por vezes essa marca vai ser mais barata. Isso contamina a pesquisa. Isso contamina a pesquisa. Sem dúvida. Tanto para baixo quanto para cima. Né? Assim, com relação à indicação de marca, a mesma coisa. Se eu estou indicando marca, eu estou fundamentada que tem que ser a marca do cartucho da mesma impressora que eu compro. Eu não posso colocar na minha pesquisa um cartucho que é manufaturado. Sim. É o mesmo CAT-MAT.
Então, só um alerta, porque já aconteceu de eu ter que eliminar preços, não por vedação, mas era por um outro critério, que assim, não atendia exatamente ao descritivo, e ia falar, Bárbara, mas é o mesmo catimate. Sim, é o mesmo catimate, mas o meu tem uma vírgula ali, que eu tenho uma justificativa técnica para exigir aquele após a vírgula, e que impacta muito na pesquisa de preço. Você vai colocar um preço ali que não é factível com o mercado. Não vai refletir a realidade. Tamina, vai dar ruim. Eu vou falar só mais uma coisa que o professor estiver lembrando de sala de aula. Eu não vou falar isso, será que eu vou falar? A aluna me perguntou isso semana passada. Tava falando disso, falando de ATP e tal. E ela falou assim, professor, sobre esse procedimento administrativo de vedação de marca. Professor, você acha que a gente pode aproveitar o processo de outro órgão? Ela me perguntou isso. Em relação à padronização, no 43, a lei autoriza. Ela autoriza expressamente que você possa se valer da padronização de um outro órgão, desde que, palavras da lei, seja de nível federativo superior ao seu órgão. Né? É uma expressão horrível, mas nível federativo, a gente entende o recado. Município, estado, né? União. Mas a lei não fala isso em relação à vedação. E ela falou assim, aí eu, no primeiro momento, eu falei, não sei se a gente poderia aplicar subsidiariamente, né? Dizer, se padronização pode, por que aqui não pode? Mas refletindo melhor, como isso vai representar um gravame, né, um prejuízo ao fabricante, não me parece adequado usar essa analogia, não. É mais seguro que cada órgão faça o seu próprio processo. Você agora há pouco falou, pode ser que para um órgão aquela marca não esteja fazendo a menor diferença. Está sendo aceita, bem recebida, sem o menor problema. Então, esse procedimento ele deve refletir a realidade do órgão que está promovendo a licitação. Mas o meu público usuário é diferente, é diferenciado, né? A gente fala muito de saúde, eu tenho um paciente com outro perfil. A necessidade mesmo, e eu vou precisar, eu vou ter um nível de exigência às vezes maior. Né? Isso. Sim. É só a última coisa que eu fiquei pensando. Fica à vontade. A gente agradece essas reflexões. Então, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, que está assim, muito prazeroso e a gente já está caminhando já para o final, porque o tempo corre quando a gente tem pessoas assim como Rafael Pacheco. E a gente quase perde o papel aqui da troca do bate-papo e começa a ter uma aula aqui com o Rafael. Mas eu queria saber o seguinte, o que o TCU e os outros órgãos de controle falam sobre sua jurisprudência nesse sentido? De amostras, de marca, amostra, isso tudo. Bom, eu falei no início aqui, súmula do TCU já de muito tempo, se não me engano, 2012, se eu não me engano, 270, que fala desses requisitos de indicação de marca. Eu selecionei aqui dois acórdãos, assim. Na verdade, um do TCU, né, falando sobre alguma coisa sobre marca, fugindo um pouco desse lugar comum do que a gente já falou aqui, e uma súmula recente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que muito embora não vincule a União, enfim, e outros estados, mas trouxe algumas balizas interessantes sobre a questão de amostra. Eu queria só nessa esteira de refletir com o pessoal que está nos acompanhando. A súmula 270 do TCU, só para deixar consignado, em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e haja prévia justificação. Está na lei. A gente acabou de ver que a lei, não só nessa, mas na própria 8666, isso já vinha sendo, de alguma maneira, absorvido pela jurisprudência, pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Em relação à marca especificamente, eu selecionei aqui um acórdão 1264 de 2019 do plenário do Tribunal de Contas da União, que considerou erro grosseiro a indicação de marca sem a devida justificativa técnica. Então veja, erro grosseiro, que é uma outra coisa que a lei vê. A gente corre disso. Fala erro grosseiro. A gente no início falou, né? Onde estamos, para onde vamos? Uma outra pergunta filosófica é o que é erro grosseiro. Pelo amor de Deus. Prescreve ou não prescreve? Aqui o TCU entendeu erro grosseiro. Tá. Ou seja, muito cuidado na hora de indicar uma marca, seja em qualquer daquelas hipóteses, porque dependendo da fragilidade, né, da justificativa, isso pode ser encarado por um órgão de controle como erro grosseiro. E a respeito de amostras, a súmula 16 do Tribunal de Contas do Estado do Rio, agora de setembro de 2023, a súmula diz assim:
O edital que requer a prova de conceito ou apresentação de amostras deve e traz uma série de requisitos. Muitos deles conectados com o que a nova lei já prevê. A lei fala em amostras no artigo 17, parágrafo 3º, no 41, inciso 2º e no seu parágrafo único. O mesmo 41 que a gente estava tratando aqui na marca. Pergunta. Como é que a gente trata a amostra na nova lei? Já vamos pegar esse gancho. Só estou dando a referência. Já pode entrar. Mas a súmula TCU fala restringir esse procedimento ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. Então, às vezes, aluno me pergunta, professor, eu posso pedir a amostra dos 5 primeiros? Porque aí, para me adiantar... Né? Não, e para me adiantar, mas porque aí se a amostra... um poder comparativo que não vai ter, né? Além do poder comparativo, que é em relação só aos 5, né? Isso gera um ônus para quem sequer tem a expectativa de ser contratado. E o poder comparativo que eu digo, porque assim, aí eu vou comparar os 5 e eu gostei mais do quinto. Então vamos desclassificar os 4 primeiro, que o quinto é melhor? Sim. O quinto tem aquela marca, marca de ouro. Você não pode nem saber qual é o quinto. Vai não fazendo de um por um. Mas eu me imagino que o fornecedor só no quinto, e aí eu mando... E ganha o primeiro. Eu tive um custo ali... E isso a lei também, a nova lei, ela também impõe como um elemento, um requisito, um critério. O segundo, conter roteiro de avaliação detalhando, todas as condições em que o procedimento será executado com a devida especificação dos critérios objetivos para apresentação e avaliação. Minha galera ouviu isso, né? Porque eu coloco isso no meu despacho e o pessoal fica com raiva de mim. E eu falo, cadê o roteiro? Eu quero um formulário me dizendo exatamente o que você vai fazer. Isso. Qual é o teste que você vai fazer nessa amostra? Você quer, o licitante quer, e o concorrente do arrematante quer. Isso é fundamental, porque eu vou exigir a amostra, já é algo excepcional. E eu já digo isso. Eu não, a lei. Eu só estou Nós todos parafraseando a lei. A lei, exatamente. Já é algo excepcional. Eu tenho que dizer para o licitante, olha, eu vou pedir a amostra porque eu vou avaliar isso. Eu vou pontuar. Eu vou avaliar dessa e dessa forma. E ao final eu vou chegar a uma conclusão. E critérios objetivos também. Voltando ao exemplo do café, não é gostei do café. Não. Assim, você tem que ter uma objetividade nessa avaliação. Qual é a pontuação na escala sensorial do café que tem que ser alcançado? Não é o que você gosta, não é o que você né? gosta. O pessoal fala usabilidade, defina a usabilidade. Aí me prejudica. Acabamento. O que é acabamento? Enfim, defina. Isso é muito subjetivo. Então, isso é importante. Fixar prazo, terceiro requisito. Fixar prazo adequado para a entrega da amostra pelo licitante. Isso é um outro problema. O processo é urgente. Eu vou botar aqui que a amostra tem que ser entregue em 3 dias. Meu amigo, se o mercado só entrega aquilo em 10, não tem... Não, porque às vezes é o representante comercial que nem tem isso em estoque, né? Ele vai pedir para mandar para o seu órgão. E veja só, se a gente partir do pressuposto que a amostra... Eu já estou até antecipando, mas é que a amostra... Não, mas já estamos nessa pergunta. Se a gente partir do pressuposto que a amostra... A exigência de amostra é um mecanismo excepcional. Eu não posso exigir para qualquer coisa, né? Eu estava comentando com os alunos, acho que até comentei com vocês. Peguei há algum tempo, um aluno me contou de do órgão dele, que pegou um termo de referência em que estava exigindo amostra de micro-ondas. Eu acho maravilhoso, para ver se esquenta a comida ali. Vai que eu boto e não esquentou direito. Nenhum sentido. Os eletrodomésticos, de um modo geral, em princípio, não tem o menor sentido. Você consegue comparar, né? Você consegue avaliar. É só você pensar na sua vida, né? A gente não vai na Magalu com uma quentinha e pede pra esquentar no micro-ondas pra ver se vai esquentar. A gente compra o micro-ondas na Amazon. Tem umas questões... Sim, pela internet. Então, se a gente faz isso pra nossa casa, por que a gente, no órgão, quer esquentar a quentinha pra conferir? E tem umas coisas que a gente acredita que não aconteça, mas aí a gente vai rodando, né? E a gente percebe que acontece. O micro-ondas é forte. Na minha aula eu dou o exemplo da máquina de lavar roupa, que ninguém leva um seja roupa suja. E o exemplo da Shein, né? A gente compra roupa na Shein. E quem compra roupa na Shein veio da China, gente. A gente nem experimentou. A gente leu ali qual é o tamanho daquela roupa ali e comprou e vai chegar e você vai usar. Você identifica qual é a sua necessidade. Quem compra roupa na Shein não pode exigir amostra no pregão. Perfeito. Mas veja, você parte desse pressuposto que você não vai exigir para qualquer coisa. Vamos pegar aqui um objeto que eu vejo que deva ser exigido, que é quase que importante. Material gráfico, por exemplo.
Você quer ver como é que tá a impressão, a qualidade da impressão, de um cartão de visita, de um banner, de um cartaz, de um folheto. Vai ter falha. Exato. É isso, escala de cores, etc. Há um prazo, geralmente há um prazo que a pessoa precisa para produzir aquilo para te entregar. Tudo bem que ele pode ter banners, folders, cartões dele, mas, enfim, mobiliário, por exemplo, outro tipo de objeto, você tem que fixar um prazo razoável para aquilo. E o prazo tem que ser razoável para lá e para cá, né? O Exato. prazo para ele me entregar e o prazo pra gente avaliar também. Não adianta a gente botar um prazo para ele de 2 dias e o meu é 15. Isso, pois é, também não dá. Aí não tá justo, né? Então, assim, não adianta você colocar, eu vou botar que como o processo é urgente, eu vou colocar que ele tem que entregar a amostra em 2 dias. Vai tá tudo, a licitação vai ser fracassada. Porque você vai reprovar o primeiro, o segundo. E você vai desclassificar todas as propostas. O 4º requisito, estabelecer a forma de divulgação. Importante. A todos os licitantes, olha isso, do período e do local da realização do procedimento e do resultado de cada avaliação. Sim, eu já recebi um parecer da CJU, que é aí a União, né? Falando que a gente deveria abrir, assim, recomendando que abrisse para acompanhamento do teste, não somente do fornecedor que estaria sendo testado. Os demais licitantes podem acompanhar o processo de teste. Que se não fosse permitido o acompanhamento, a gente deveria justificar que a regra é eu liberar todo mundo de acompanhar. Então, eu vou testar um café pelão, pode vir o cara da Três Corações, da Melita, todo mundo para provar o café e ver qual foi o critério que eu usei. Até para ver se a gente... Acho que para ver se você está seguindo aquele roteiro também, direitinho, ele entendeu o que a amostra dele também vai ser submetida. E aí, dependendo do caso, se você não fosse permitir, aí você tem que justificar. E não é comum a gente ver isso na prática, né? Exato. E isso aqui, que está vindo nessa súmula do Tribunal de Contas do Estado, é puro suco da jurisprudência do TCU. Sim. Porque essa situação que você narrou agora chegou ao TCU. Eu tenho recebido licitante, terceiro, quarto, que queria comparecer, queria acompanhar, o pregoeiro indeferiu, e o tribunal falou, não, olha, é um ato do procedimento, um ato público. Então, em nome do princípio da transparência, tem que autorizar, tem que franquear. E coloca no edital, gente, prevê isso no edital, e a súmula está dizendo que isso deve ser previsto, né, de modo explícito. O período, o local, enfim, o que vai ser levado em conta. E 5º, definir a possibilidade e a forma de participação dos interessados, inclusive dos demais licitantes, no acompanhamento do procedimento, o que de alguma forma se conecta com a divulgação do item 4, né? Você divulga para possibilitar o acompanhamento. Então, no campo da jurisprudência, que foi a pergunta que você fez, né, dos órgãos de controle de um modo geral, sobre esses assuntos, tem lá o erro grosseiro, TCU falando da marca, né? E essa súmula recentíssima do TCE do Rio, que se conecta com a jurisprudência que já vinha se consolidando no TCU a respeito da questão da amostra, especificamente sobre a transparência do procedimento de análise. Eu acrescento um detalhe, uma outra jurisprudência, quando eu faço as minhas análises de processo lá, que também foi de parecer do JU, falando com relação ao que será testado. Eu já recebi parecer dizendo, olha, você não pode avaliar algo que, se é um produto que precisa de uma agência reguladora, você não pode avaliar aquilo que já foi avaliado pela agência reguladora na ocasião do licenciamento. Como a gente fala muito de hospital, a gente está falando de produtos que tem registro Anvisa, por exemplo. Sim. Mas para além do Anvisa, a gente tem a ABNT, tem Inmetro. Então, dependendo do que eu estou comprando, se eu exijo que tenha registro no Inmetro ou que tenha um registro da ABNT, eu já estou pressupondo que ele foi avaliado por uma agência, por um órgão regulador que conferiu a qualidade da fabricação, o método de fabricação. Então, se ainda assim já é meio estranho eu pedir a BNT e a amostra, né? Porque eu já estou botando sarrafo lá no alto. Mas se ainda assim eu precisar disso, isso tem que estar muito bem fundamentado e você tem que mostrar que você vai testar algo que a ABNT não testou. E aí eu quero ver, arranjar esse argumento aí de por que só a BNT não é o suficiente. Então é importante colocar, porque as pessoas, assim, a gente fica com medo, óbvio, né? A gente tem aquela premissa do menor preço, a gente tem uns traumas de comprar realmente produtos com qualidade muito ruim, né? E, enfim, ter que usar por um ano aquele produto ruim, a gente fica meio traumatizado com aquilo. Mas a gente também não pode exagerar na quantidade de exigências que começam a ser feitas, porque assim, a amostra ela tem um limite muito tênue com relação a gerar custos ao licitante, né? Dependendo do produto, se a gente for falar de alguns insumos de saúde, tem produto que eu comprava um sorinho de laboratório que 1 ml custava R$300.
E não se engane, esse custo vai vir para a administração. Eu não posso pedir amostra de R$300 para eu testar e ver se funciona, assim. Não tem lógica. E esse soro tem registro na Anvisa. Então eu parto do princípio que a Anvisa já testou que ele funciona. Então existem essas dificuldades na hora de instruir. E aí, já pegando esse gancho da amostra, eu queria te perguntar, quais dicas que você pode dar para que a gente consiga incluir excepcionalmente a exigência de amostra nos documentos instrutórios, ATP, TR e edital? Olha, o modo como isso vai ser veiculado, novamente, primeiro partindo da premissa da excepcionalidade, né? Só pensar em fazer isso, em exigir amostra, quando você não tiver mecanismos outros, mais simples, menos onerosos para todo mundo, para verificar, né, a adequação do que está sendo apresentado na proposta com o que está esperando em termos de objeto. Né? Veja, as dicas, né, o que deve ser veiculado numa cláusula de amostras, num termo de referência, no ATP, no edital, a gente pode extrair dos próprios requisitos que a gente passeou por aqui. Primeiro, a própria minuta da GU já tem um checklist. Tem um checklist ali. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho falado, chamado a atenção disso em várias turmas, alguns já estão nesse sentido, alguns, e é verdade. O licitante tem de entregar as amostras em até tantos dias úteis no local tal. Não enviar as amostras, entregar. Usar o verbo entregar. Por quê? Porque se você estiver lidando com um licitante não muito comprometido com a celeridade e até com a lisura do procedimento, ele vai enviar a amostra no último dia do prazo por correspondência simples lá da outra região do país para você. E ele vai se desincumbir do ônus. Sim. Então, entregar. Isso é uma primeira observação. Aí você coloca um prazo até maior, Sim. já considerando que teria esse prazo do correio aí, por Ele exemplo. tem que entregar. E aí vem outra questão. Se ele vai utilizar os correios, se ele vai utilizar um transportador, se ele vai utilizar um parceiro comercial dele, aí é uma escolha dele. O prazo está fixado ali, ele tem que entregar. Independente de quem ele vai escolher para entregar. E lógico, se ele escolhe os correios, ele tem que se cercar de alguns cuidados. Mandar no início do prazo, um SEDEX 10, um SEDEX, enfim, né, correspondência específica para fazer aquilo acontecer. E aí, lógico, se ele não entrega, se algum desses, se alguém que ele escolheu não entregar, a gente vai entrar no campo sancionatório, ele vai alegar fato de terceiro, enfim, começa a dar um monte de confusão. É outro embrólio. É outro embrólio. E isso, veja, entregar é um primeiro ponto. O segundo ponto, cuidado com o prazo. A gente acabou de ver aqui, né? Prazo razoável para que aquilo seja cumprido pelo licitante. O terceiro é deixar claro quais são os elementos que vão ser analisados na amostra. Um formuláriozinho ali, um roteirinho do que vai fazer. O que a gente vai avaliar? Quais são os itens que vão ser analisados? Objetivamente colocado. Para que todo mundo saiba, enfim, o que vai ser feito aí no procedimento. Eu diria, por último, e não exaurindo, porque a gente pode pensar que quando a gente se debruça, né, até em conjunto para elaborar uma cláusula dessa, você pode imaginar uma série de coisas, inclusive variando de acordo com cada objeto. Mas indicar, como a gente acabou de ver aqui na súmula do TCE, indicar horário, local, prever, né? Prever que o pregoeiro, ou que o agente de contratação, enfim, ou quem vai ser o responsável pela análise de amostra, divulgue no momento adequado o horário, a data em que aquela análise vai ser feita, possibilitando que as pessoas venham, participem. E aí, uma observação, se quiser colocar isso na cláusula, é interessante. Uma vez, numa aula, comentando isso, uma aluna perguntou, mas eu posso proibir que os licitantes falem? Ela queria dizer, na verdade, o seguinte... Para não virar um grande barraco ali. Ela falou assim, o meu receio é que isso tumultue o ato. É um receio que a gente sabe, eu já fiz pregão presencial, eu era da época do... assim, você tem direito a voz no voto. Tipo isso. Assim, você vê que a coisa vai esquentando. Falei, olha, o que você deve prever, né, isso pode ser posto por escrito e também reforçado no momento, o que você pode prever é que as pessoas que estão ali, inclusive o arrematante, a lei fala às vezes em vencedor depois, mas o arrematante, inclusive ele está ali como um ouvinte, com alguém que vai acompanhar o ato. O ato não é dele, o ato é da administração. É uma equipe técnica, provavelmente, que está em apoio ao pregoeiro, ao agente de contratação. Aquele ato é nosso, é da administração.
Então, quem for acompanhar, vai acompanhar nessa qualidade de ouvinte. Ele pode fotografar? Pode. Ele pode filmar o ato? Pode. Não vejo problema algum. Agora, ele não pode tumultuar. Ah, você está fazendo assim, está errado. Não, ele observa. Depois, ele contesta, ele diz, olha, a metodologia que você utilizou não está adequada, você fez assim, não devia ter feito. Fica a critério dele. Eu coloquei dessa forma, falei, então o licitante vai chegar e você alerta, ou para a aluna, você alerta que ele está ali na condição de ouvinte. Ela falou assim, o senhor não conhece os meus licitantes. Eu já tive que chamar a polícia. Eu falei, bom, aí então é excepcional estar num cenário de caos. Mas assim, são algumas sugestões, né, alguns apontamentos que eu acho importantes, que vão na esteira do que a gente viu aqui, né? Sempre do primeiro colocado, não exigir de todo mundo, dar um prazo razoável, todas essas dicas que a gente acabou de passar. E uma outra recomendação que eu já recebi do TCU era de devolução das amostras rejeitadas. Eu ia falar isso também. Agora. Né? Porque acontece às vezes de você reprovar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, só que aquela amostra às vezes ela óbvio que se for alguma coisa que você gastou. E ainda assim, outro dia eu tive essa discussão, assim, um brainstorming lá, eu falei, ainda assim, que tivesse sido algo que eu gastei, o cara pode querer a embalagem pra comprovar que eu gastei. Porque se eu não abrir pro licitante acompanhar, às vezes a gente fala muito de testes com paciente, e aí eu não vou abrir pra ter um monte de gente assistindo eu fazer um curativo. Sim. Então ele não vai poder acompanhar o teste. Mas ele falou assim, eu quero blister. Sim. Me mostrando que você usou. Porque senão, como é que eu vou ter certeza que você usou? Exato. Eu tenho que prever, né, essa devolução. Num caso absurdo, como no micro-ondas, eu guardo o micro-ondas. Eu fico pra mim o micro-ondas. Obviamente, eu preciso devolver. E aí você também teria que ter já explícitas quais são as condições para devolução dessa amostra. Olha, você vai ter tantos dias para vir aqui retirar a amostra. Vai incorpora o patrimônio. Tipo, não é para pedir micro-ondas, mas suponhamos, né, que você exija ou qualquer outro tipo de bem. Você dá um prazo pro cara retirar. Senão você incorpora, se for um bem permanente, que eu imagino que não deveria ser para pedir amostra, mas enfim, ou utiliza, ou descarta, ou encaminha para doação, o que quer que seja. É interessante prever isso também nessa cláusula que vai dispor sobre as amostras. Uma outra dificuldade que eu encontro muito nas amostras é quando tem equipamento. E aí um equipamento incomodado, um equipamento alugado, e eu não consigo testar a amostra sem o equipamento. Sim. E aí eu vou pedir pra trazer o equipamento, e aí uma vez eu entrei nesse BO com aquele nosso amigo pregoeiro, que ele falou assim, então é prova de conceito, Bárbara, não é amostra. Se tem que trazer um equipamento pra você testar, pra você ver como é que funciona, você entra na lógica da prova de conceito, não é envio de amostra, porque você não consegue fazer o teste na mão. Sozinho. Falei, é verdade. Só que às vezes o equipamento é pesado, pesa toneladas. Ele precisa. Aí não dá, aí inviabiliza. E aí, por exemplo, nessa situação que aconteceu comigo, quando eu era requisitante, a gente tirou, eu tinha exigência de amostra no TR, eu tirei a exigência de amostra, eu estava implementando uma tecnologia nova no laboratório, então assim, eu queria testar para ver se ia funcionar. E aí, vendo que assim, a gente ia gerar custo solicitante e não ia dar certo, a gente colocou que eu iria a um local em que tivesse o equipamento instalado. Então eu até mapeei com os licitantes do Rio, falei, todo mundo tem equipamento no Rio para facilitar a minha vida, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo tinha, né, em algum hospital, às vezes até particular e tal, laboratório particular, eu falei, não tem problema. Porque quem ganhar, eu vou visitar o lugar onde o equipamento estiver instalado, porque eu preciso ver o desempenho do equipamento. Mas o equipamento pesa meia tonelada, eu não tenho como pedir nem prova de conceito. Seria, né, louco fazer isso. Então, eu vou até lá, né, o órgão vai custear, e aí nesse caso meu órgão iria custear a minha ida até o local e eu iria conhecer, se fosse um equipamento que eu não conhecesse, né? Então assim, foi uma saída que a gente teve para essas situações que são raras, mas acontecem muito, de termos equipamentos atrelados, porque aí dificulta muito, eu não consigo testar, sem o equipamento eu não consigo testar. Uma coisa que me ocorreu aqui, que muita gente pergunta também, e que pode constar das cláusulas, e se a amostra não for aprovada? Eu posso abrir um prazo para ele enviar outra amostra? Corrigir a amostra? Não vejo problema algum nisso. O edital é o local para fazer isso. Lógico, Rafael, mas ele vai ter que mandar da mesma marca que ele mandou. O que está previsto no edital tem que estar afinado com a lei, ok? O que a lei fala em relação à classificação das propostas? Porque a gente está falando de proposta, é importante situar. A análise de amostra é um expediente, uma medida que se adota na fase de julgamento do processo licitatório. Toda vez que a lei fala em julgamento, está falando de julgamento de proposta. Então, a gente está falando da fase objetiva do certame, é julgamento. Eu tenho que ir lá para o artigo 59 da nova lei e ver o que a lei permite ou não em termos de saneamento da fase de julgamento. É muito amplo. A lei poderia ter se resumido o artigo 59 ao seguinte disposição.
só desclassifique a proposta que contiver um vício insanável. Na verdade, tudo é diligenciável. Tudo na fase de julgamento. Sim. E aqui a gente está na fase de julgamento. Então, se uma amostra foi apresentada de modo incorreto, dá ele, mas preveja. Preveja, olha, em caso vão ser concedidas 1, 2 chances de correção em tantos dias. Colocar isso no edital para que isso seja feito com segurança jurídica. Não, e é perfeita essa reflexão, porque vai ao encontro do interesse público, né? Eu vou deixar de repente, ter uma proposta de qualidade que me atenda, às vezes por valores significativamente mais baixos, porque eu tinha uma cláusula que eu não podia dar a oportunidade. A gente precisa sair um pouquinho da caixinha nesse sentido, né? Porque é muito engessado para algumas coisas a gente olhar. Ela não autoriza a habilitação, aí já é uma outra polêmica. Já manifestei sobre isso. Como diz a Bárbara, treta. Mas ela autoriza no julgamento. Esse assunto já é treta, né, gente? Falar de amostra, de marca vedada, indicada, isso é um prato cheio pra treta aqui, ó. Enquanto vocês estavam falando, me veio à mente 2 questões aqui. A primeira é se eu teria coragem de pedir uma dica de ouro pra Rafael. Eu não sei. É a sua vez de pedir a dica de ouro. Eu tô olhando, não sei se eu tenho coragem de pedir, porque o Rafael foi até nos dedinhos. A primeira dica, a segunda dica. Foi dica que não acabou mais. Quase tudo aí. A segunda coisa é que a edição vai chamar a nossa atenção, porque a gente não fez a informação de como as pessoas fazem para nos encontrar, para ver nossos podcasts. A edição fica louca com a gente. Tá como no episódio, que faz, Bárbara? Tá no episódio de gestão por competência. A gente não tem competência para ser youtuber. Não tem, rapaz. A gente fica tão animada falando que a gente esquece de dizer. Vocês que estão nos assistindo até agora, muito obrigada. Então vamos fazer bonitinho agora, Rafael. Deveríamos ter feito isso pelo menos umas 3 vezes já, mas esquecemos. Então lá vai. Vocês que nos assistiram até agora, por favor, já aciona o sininho. A gente está aqui no canal do www.podelicitar.com.br. A gente está no Spotify. Esse episódio, inclusive, Spotify, Deezer, vai Apple estar Music. Todas as plataformas têm a nossa cara lá e desses convidados maravilhosos. Então, nos sigam nas redes sociais e curtam, compartilhem pra gente continuar entregando esse conteúdo de qualidade. Tem no pod.listar, tem no YouTube no canal Pode Listar. E siga, compartilhe e comenta aqui embaixo se vocês pedem amostra, qual a experiência de vocês aí nessa treta com fornecedores. Já tô vendo a edição com a treta que vai ser descobrindo que a gente só falou isso agora. Bem, eu vou me arriscar e eu vou pedir dica de ouro porque eu não vou perder a oportunidade. Então, por favor, meu querido amigo e professor Rafael Pacheco, qual é a dica de ouro para esse tema tão importante? O pior que tem, assim, é uma infinidade, né? Se a gente for pensar, tem muita coisa, mas eu destacaria em relação às amostras, já que a gente falou dos 2 temas, marca e amostra, mas em relação à amostra, eu focaria no documento emitido pelo órgão técnico que vai atuar em apoio ao pregoeiro, ao agente de contratação, aprovando ou reprovando essas amostras. E com isso, lastreando a decisão do pregoeiro de classificar ou desclassificar a proposta. Essa manifestação, ela deve ser feita com muito cuidado, seja para aprovar, seja para reprovar as amostras. Lógico, com mais cuidado ainda quando reprova, né? Porque aquilo vai levar à exclusão de uma proposta. E aquele que tiver a proposta excluída vai querer recorrer. Mas ao aprovar também, dizer quais foram os itens que foram analisados e que coincidiram com aquilo que está sendo esperado em termos de objeto, caso você aprove. Falando isso porque há alguns anos, eu era pregoeiro ainda, a gente estava licitando um determinado tipo de equipamento e não exigimos a amostra, mas exigimos o catálogo do produto, né, do equipamento. Aí eu enviei para o órgão técnico, requisitante, para ele dizer se aquele equipamento atendia, né? E aí ele me respondeu no processo, dizendo assim, em uma linha, o equipamento atende ao previsto no termo de referência. Eu recebi aquela manifestação, como pregoeiro escaldado, eu falei assim, eu vou olhar. E eu comecei a olhar o catálogo com as especificações do TR. E aí, de cara, eu vi ali que três itens do catálogo eram inferiores, digamos assim, né? 3 elementos ali eram de capacidade discrepantes em relação ao TR. Eu chamei o colega e falei, poxa, você falou que atendia em uma linha e eu tô vendo aqui 3 itens não atendem. Ele virou para mim e falou assim,
Não, mas esse equipamento aí era no-break. Aqueles no-breaks. Mas esse no-break é bom. Eu compraria pra minha casa. Muito bom. Mas você não disse isso no térreo. Aí eu não disse no térreo, eu ainda falei pra ele o seguinte, esse é o problema. Não é pra sua casa. Esse critério não é objetivo. É pra administração pública e a gente não pode fugir agora do que a gente fixou. Então, o que eu quero destacar com isso? Mesmo quando aprovar, é preciso dizer por que você está aprovando a amostra. Porque o segundo colocado pode querer contestar isso. Com certeza. Nesse caso, por exemplo, iria contestar, né? Eu não precisava nem segundo colocado, o próprio termoído ia contestar. Enfim, então assim, cuidado com esse documento que você vai emitir ao analisar, né, a amostra, etc. E fundamentar as decisões, né? Eu acho que vários professores... A nova lei, ela tem despertado... Isso já é uma tendência há muito tempo no direito administrativo, mas a nova lei, então, a sombra do erro grosseiro, etc., a fundamentação das decisões, né? A gente falou logo no início do podcast, durante a execução também, a importância de que isso tudo nasça e seja muito bem estruturado no estudo técnico preliminar, depois consolidado no objeto definido no termo de referência, por aí vai. Conhecer o objeto, a insegurança de quem exige a amostra para tudo, além de ser um elemento psicológico que pode ser avaliado em cada caso, ela também tem a âncora no baixo conhecimento do objeto. Eu tenho insegurança porque eu não conheço, então eu vou exigir a amostra. E na especificação, né? A gente às vezes pega uma especificação super vaga. Economiza muito, né? Muito genérico. Ou então a gente compra, a gente dá o exemplo de fralda, né? Você bota assim, fralda, tamanho, plia pra criança. Mas você quer Pampers Premium Care. Se for pompom, não serve. Mas do jeito que você escreveu ali... Tem qualquer coisa. Qualquer fralda que vier atende. Então assim, qual é o critério pra você desclassificar a outra? Que é fralda. E é tamanho... cuidado pra não direcionar. Exato. São várias A não ser que você tenha uma justificativa técnica. Eu já tive vários casos de paciente com alergia. Eu troco mais vezes, sei lá. Aí você poderia fundamentar. Entra nesse requisito que você falou de fundamentação, que vai estar lá na TP descrito, né? Mas é isso. Eu diria que é cuidado com a insegurança, conheça o objeto, porque isso é que vai cravar a questão no final das contas, e o cuidado com o documento que você vai emitir para aprovar, para reprovar e para aprovar as amostras. Isso. Olha, o nível dos convidados é tão alto que eu tô começando a achar que essa ideia foi pra gente ter aula, pra gente se capacitar Já anotei de forma democrática. O nome dele é Rafael Pacheco, fera, arrasou aqui no Pode Licitar. Eu sei que a agenda do Rafael é lotadíssima, a gente vinha conversando já há algum tempo e a gente estava ansiosíssima para te trazer aqui. E foi, assim, excepcional. Tenho certeza que quem nos assiste vai ter essa mesma sensação de que a gente está tendo. Eu aprendi muito só nesse bate-papo. Já vou multiplicar aqui para o meu órgão, levar todas essas boas práticas, estruturar processos dos quais hoje eu tenho a oportunidade de fomentar e implementar. E agradecer muito, muito, muito a sua presença e que outros projetos a gente possa desenvolver juntos, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tamo junto. Pode chamar. Foi maravilhoso a gente ver que aquilo que a gente às vezes coloca na prática tem fundamentação também pra gente, né? Quando a gente coloca... Eu brinquei com a Michelle e mandei pra ela o meu despacho padrão de amostra antes de vir pra cá. Ela falou, nossa, mas também tu manda um despacho desse tamanho? Querida. Eu vou explicando tudo. Agora eu já anotei até uns outros acordos aqui que eu vou incluir. Mas é muito legal você perceber que é realmente isso. Tem que estar fundamentado. Cadê a justificativa? Cadê a responsabilização na hora de emitir um laudo técnico, de você saber que você será responsabilizado por aquilo que você está escrevendo? É concorrencial. É concorrencial. Maravilhoso, assim, é muito bom. A gente vê que temos muito a estudar ainda nesse âmbito. Não é simples pedir amostra, não é simples indicar marca, né? Não é algo que a gente vai fazer. Então amanhã eu vou abrir um processo. Não. Como a gente colocou para vedar ou para indicar marca, a gente tem que ter feito um processo prévio, né? Uma análise prévia já fundamentada também. Então, assim, foi realmente uma aula maravilhoso. Rafael, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? No Instagram, Rafael Pacheco, professor Rafael com F, Rafael Pacheco, professor tudo junto. LinkedIn também, Rafael Pacheco. Ótimo, maravilhoso. Sigam o Rafael também para mais várias dicas de ouro, como essa de hoje. É o cara da dica de ouro, Rafael. Anotei aqui, ó, galera, tá anotado aqui, meu despacho vai mudar, hein? Obrigada, Rafael. E para vocês, até a próxima, a gente se vê.